Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Obrigado por você ter clicado agora nesse vídeo. Eu peço a você para ir comigo até o final. Meus amigos, esses minutinhos são importantes. Eu acho que alguns de vocês, ou muitos de vocês, estavam esperando a minha opinião, meu comentário sobre a pandemia cibernética, ou a cyberpandemia. Um evento que vem já sendo esboçado por muitas reuniões, né? Reuniões online, fóruns, cúpulas, simpósios, acontecendo desde 2020 para cá. E eles vêm apresentando um cenário de 2025 muito complicado para a segurança dos dados, segurança pessoal porque os ataques cibernéticos podem tocar diretamente a vida ou a qualidade de vida, né? Inclusive levar pessoas, estou falando pessoas enquanto sociedade, um grupo de pessoas, né? Países, a um sério risco até de vida. Então, eu venho comentando com vocês já há um tempo sobre o Cyberpolygon, que foi um ensaio feito pela elite mundial de um grande ataque cibernético, que resetaria o mundo, apagaria o mundo, promoveria um grande apagão digital. Mas, enquanto está acontecendo agora a cúpula de Davos, o evento em Davos, do Fórum Econômico Mundial, os senhores do mundo, aqueles que acham que estão com o cetro do mundo nas mãos, eles estão falando sobre este evento que tem potencial para promover um blackout global e levar o mundo a uma espécie de seriado Netflix, As Tribos da Europa, quando toda a tecnologia é resetada. O Fórum Econômico Mundial, então, na abertura do evento, publicou um artigo, dia 16 agora, 16 de janeiro, publicou esse artigo, A Pandemia Cibernética, a necessidade de fortalecer a resiliência cibernética nas telecomunicações. E, de fato, os ataques hackers tendem a ser cada vez mais sofisticados e eficientes. À medida que a computação quântica evolui, e a computação quântica está na mão de China, Rússia e Estados Unidos, além de outras nações, como por exemplo o Japão, a Coreia do Sul, né? E isso acaba derrubando essa nova tecnologia, essa nova capacidade computacional, acaba derrubando as camadas de segurança existentes. Então a gente não pode negar isso, de que grandes nações, grandes que eu me refiro à questão de dominância da tecnologia cibernética. Por exemplo, Israel vende arquivos, programas espiões, programas de defesa para combater o cyberataque ou resistir a cyberataques. Hoje, a guerra se dá, enquanto inclusive eu estou falando com você aqui, existem muitos cyberataques direcionados a instituições financeiras, a organismos públicos, instituições privadas e públicas, bancos, etc., acontecendo. Né? E esses ataques saem do leste europeu, saem da Rússia, da China, dos Estados Unidos, a Venezuela, a Coreia do Norte. Os exércitos estão trabalhando, as fazendas de trolls agem nessa guerra cibernética. Então nós sabemos que é uma realidade do ponto de vista tecnológico, o aprimoramento da tecnologia. Então precisa sim estalou meu braço, criar camadas de segurança. Porém, o que vocês precisam tomar conhecimento sobre as falas tanto do Klaus Schwab quanto, né, dos outros integrantes da elite mundial, de que há um plano macabro de controle mundial. E essa questão do cyberataque em 2025, ou da pandemia cibernética em 2025, vem junto com um outro ensaio feito pelo tio Bill. Tio Bill, que eu me refiro aqui, é só um sinônimo, é um outro nome, é um codinome, um apelido, né, para o homem da janelinha lá, né, da janelinha do computador. Ele fez um ensaio junto com a Organização Mundial, né, lá do Tedros Adhanom, Saúde, Agência de Segurança, a Interpol, a CIA, e vários organismos de combate à emergência na área médica. Fez um ensaio lá em Bruxelas, se não me engano, de outubro para novembro de 2022. E eles falaram que em 2025 haverá uma nova crise, assim como teve em 2020. E espalhou esse demônio aí pelo mundo e muitas pessoas foram dizimadas. Isso é uma realidade. E eles fizeram esse ensaio. E agora, né, junto com o ensaio que já foi feito, o Cyberpolygon, que é o ensaio do ataque cibernético,
o Fórum Econômico Mundial está falando da pandemia cibernética. Então as informações estão se cruzando. Mas o que você precisa saber é que há uma proposta que não é de hoje, mas uma proposta de uma identidade global. Você provavelmente já ouviu falar, mas isso só ficava no reduto dos canais ou perfis que eram teóricos da conspiração, terraplanistas e todo esse blá blá blá, como querem rotular as pessoas. Mas o tal ID 2020, Identidade 2020, quer dizer, saiu de 2020, estamos em 2023. Mas isso vem evoluindo, né? À medida que o Aadhaar evolui na Índia, e quem foi um dos grandes financiadores foi o tio Bill, junto com outro magnata do mundo corporativo, para o Aadhaar. E depois o Aadhaar transferiu-se numa próxima escala de camadas, né? Foram agregadas ao Aadhaar, só que na China. No caso, na China foi o crédito social, agregando nele, então, agora, não só a identidade digital. Olha a Índia, olha a população da Índia, olha a população da China. Então agora foi agregado a essa identidade digital um aplicativo que a pessoa é monitorada, o seu comportamento político e ideológico, né? Se ele é um bom ou um mau cidadão, como ele se posiciona. Ou seja, o governo te censura claramente e doutrina você. Lembra da capa da revista The Economist? Under control. Tudo controlado, debaixo do controle da égide de um governo forte. Essas são as palavras do Nine, atual presidente do Brasil. Então foi testado na China com algumas camadas, alguns aditivos, que não só é a identidade digital, mas é também questões morais, questões éticas, o comportamento do indivíduo. Portanto, agora este governo tem um controle absoluto dos cidadãos. Então, somou-se também o comprovante, né, da furadinha, do soro mágico, também lá no Dragão do Oriente. Agora, o que essa histeria, o que esse medo como tática de guerra, né? Eles são maquiavélicos, eles estão ali colocando debaixo do braço a arte da guerra de Sun Tzu. Eles estão trabalhando o medo coletivo, o medo no mundo, que é o seguinte: o mundo precisa identificar o real problema, o grande problema do mundo. Como eu falei para vocês, antes de começar a reunião do Fórum Econômico Mundial de 2023, eu falei, olha, eles vão apresentar para você e para o mundo que o grande problema não é o tráfico humano, não é o tráfico de drogas, não são as crises de fome, as crises na África, não é solucionar os conflitos pelos regimes inumanos e totalitários do comunismo, a exemplo, né, o comunismo da Venezuela, né, esse regime precisa ser criminalizado. Enfim, esses não são os grandes inimigos. Qual é o grande inimigo da humanidade? O grande inimigo da humanidade é a desinformação. Então, olha o que eu estou te contando para você entender o que significa isso. Para chegar no projeto totalitário, nesse projeto idealizado pelo Príncipe Charles, pelo Klaus Schwab, por essa elite de Davos, né, pelos magnatas do mundo, soma aí os Rothschilds, some aí as famílias seletas que regem o curso da humanidade segundo o Klaus Schwab, é o seguinte, some a isso a identidade para acessar a internet. Eles já fizeram, inclusive, um meet, eles já fizeram uma reunião online em 2021, o Fórum Econômico Mundial, com lideranças da Europa. Lideranças da Europa e com o aval da Ursula von der Leyen, por exemplo, da Comunidade Europeia, com o aval da Interpol, com o aval da CIA, com o aval do governo norte-americano, com o aval do governo brasileiro, com o aval do Japão, com o aval das grandes potências, com o aval da Rússia, inclusive, que para acessar a internet e combater os crimes na internet, você precisa criar um tipo de identidade para acessar a internet. Acessar a internet vai precisar de um número, de um alfanumérico, de um código alfanumérico. Então isso vai fazer parte dessa identidade global. Mas como eles vão conseguir, então, avançar com o seu plano de que no futuro de 2030, em 2030, você não vai ter propriedade privada, você não vai ter privacidade e ainda assim você vai se sentir mais seguro como nunca antes. Como que eles conseguem evoluir com isso? Porque se eu não tenho privacidade, eu não tenho liberdade, acabou minha vida, acabou tudo. Se eu não tenho propriedade privada, eu vou lutar pelo quê? Se eu não tenho objetivos pessoais por que lutar?
Em nome desse socialismo, dessa visão coletivista do Fórum Econômico Mundial, do Grande Reset, eu não tenho mais propriedade privada, quer dizer, eu não mais o carro, não tenho mais o carro, não tenho minha casa. Então aquilo que está ocioso é repartido ao coletivo, enquanto eles continuam comprando terras em destinos paradisíacos, com fontes de águas, com recursos inimagináveis, né, naturais, minerais, de frutas e por aí vai. Certo? Enquanto eles continuam mais bilionários. Mas, na visão deles de 2030, para isso acontecer e não ter dissidência, não ter o contraditório, eles precisam controlar absolutamente a informação. Então, por isso que em 2023 eles apresentam que o grande inimigo é a desinformação. Então, esse cyberataque, ele visa, além de vender muita tecnologia de segurança digital, além de cultivar esse medo ininterrupto no coração das pessoas, na mente das pessoas, oferece, então, que eles têm a solução para o que vai acontecer. Então, eles criam um problema, divulgam um problema e já apresentam a solução. É a regrinha de 3 da elite mundial, como fizeram com o CVD. Apresentando o CVD, divulgando o CVD e apresentando a solução e prendendo os críticos, os dissidentes, perdão, as vozes dissonantes, criminalizando, inclusive, profissionais gabaritados, pós-doutores, que tinham uma voz diferente, que apresentavam um outro viés para a solução do problema de 2020 para cá. Então essa questão do cyberataque, da cyberpandemia, né, da pandemia digital, isso daí é a mesma tática do que eles já apresentaram com o Cyberpolygon e com a ideia de um dispositivo digital para controlar o acesso à internet, controlar totalmente a informação e preparar para esse terreno que eles estão entendendo esse mundo em 2030. Agora, eu não posso terminar esse vídeo sem falar da parte escatológica. Por quê? O que eu estou apresentando para você, se você tem um mínimo de conhecimento bíblico, escatologia, ou seja, o estudo das profecias que apontam para o fim dos tempos, os sinais dos tempos, né, o fim dos tempos, você assistiu tudo que eu falei até aqui e disse assim, uau! Eles estão preparando o mundo para o anticristo e o sistema da besta. Por quê? Eu vou falar do projeto CEDAR para vocês. Vou apresentar para vocês já, em outro vídeo. É um projeto chamado CEDAR Project, pelo Federal Reserve, a partir de um decreto do presidente dos Estados Unidos. Esse é um outro vídeo que eu comento para vocês, tá? Um pouquinho mais à frente. Mas a ideia é preparar o mundo para o sistema da besta, o dinheiro completamente digital, a informação completamente controlada, as pessoas perderão a privacidade e eles podem, no apertar de um botão, acabar com a vida de uma pessoa, o direito de ir e vir, de comprar ou vender, como eu já expliquei para vocês aqui em N vídeos. Então, não se assustem com os planos macabros apresentados, falados, né? Agora essas terminologias, pandemia cibernética, mas estejam convictos de que a palavra vai se cumprir e olhe para essas coisas pelo seguinte prisma, para você não enlouquecer. Seguinte prisma, a nossa redenção está próxima. Jesus falou que esses eventos antecederiam a sua vinda. Então, meus irmãos, nós estamos nos aproximando, sim, não fico aqui chutando dias, anos, meses, décadas para o início da tribulação e a manifestação do anticristo, né? Não necessariamente dessa ordem, mas a manifestação do anticristo, inaugurando o tempo da tribulação, 3 anos e meio depois, a grande tribulação. Mas eu tenho convicção, o ouro será refinado, a noiva terá vestes brancas e as lamparinas têm que estar cheias de azeite. Isso está acontecendo? Será que estamos caminhando para isso? Então até um alerta para a Igreja de Cristo, focar naquilo que é importante e jogar que as coisas supérfluas, né? As coisas que são só subterfúgios, para trás, e seguir em direção ao prêmio da soberana vocação. Paro por aqui, tá bom? Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Não deixem de compartilhar esse conteúdo, porque ele, de certo modo, é um alento, é um esclarecimento, é uma orientação diante do bombardeio de informações tão pesadas dessa elite mundial. Paro por aqui. Eles acham que tem um controle de tudo, mas não tem não. A palavra final só vem daquele que era, que é e que há de vir.